estamos de volta para mais uma aula de física complementar. Aqui nós tivemos a aula 3, se você não viu. Nós vamos agora dar continuidade com o assunto, né? Trouxe aí para vocês a alta velocidade do carro de Fórmula 1. Então a gente volta a estudar movimentos, né? E vocês vão entender alguns exemplos com Fórmula 1 até nas suas atividades. Vocês vão ver que a física é muito interessante para compreender essas coisas. Antes de tudo, livro, caneta, se não tiver livro, um celular na mão para acompanhar os assuntos e caderno na mão. Simbora para a aula 4, cinemática. Agora vocês vão ver esse ponteiro aí, não é um ponteiro de velocidade, é um ponteiro de aceleração. Tanto é que aqui ó, os valores são de 0 a 10, né? A rotação por minuto, né? Isso aqui a gente multiplica por 1000 para ver a rotação do motor, da aceleração, tá? Então tem coisas diferentes, por isso que existem dois ponteiros num carro. Bom, estamos estudando mecânica e hoje nas divisões da mecânica nós vamos ver cinemática como prometido na aula 3, ok? Mas o que significa cinemática? Lembra cinema, né? Bom, cinemática ou cinemático vem do grego movimento, que é um ramo da física que se ocupa na descrição de movimento dos corpos, sem se preocupar com as suas causas. É aquilo que eu falei para vocês lá nos outros exemplos do avião jogando a bomba, né? Eu não preocupo quem causou a explosão, quem causou o lançamento da bomba, mas sim esse movimento, certo? Num filme, é a história transmitida com imagens em movimento. Uma película, né, também, como fala para filme. Então, como vocês podem ver, várias imagens em movimento. Isso lembra cinema, cinemática, né? E esse filme é produzido por imagens fotográficas, câmeras através da criação de imagens, usando uma animação ou efeitos visuais. Só para vocês verem como é importante essa questão da física, né? Porque essa ilusão que nós temos de várias imagens gera um movimento no nosso cérebro. Bom, recordar é viver. Por que recordar é viver? Só para vocês verem que nós já vimos alguns conceitos muito importantes para cinemática. As nossas aulas são quebra-cabeças. Cada vídeo, cada aula, cada parte é uma peça do quebra-cabeça. Então não tem como você entender o quebra-cabeça se você não viu as outras peças anteriores. Ou tijolo, né, num muro, né? Não tem como fazer um muro sem alicerce. Então, na aula passada, nós vimos corpo extenso, ponto material, os significados. Nós vimos o que é trajetória, né, aqueles pontos da bomba caindo. Nós vimos o que é posição, que era o S, né, S, chega no outro S final. Nós entendemos o que é deslocamento, nós entendemos o que é velocidade média. Então, todas essas coisas estão nos assuntos da aula anterior e é muito importante vocês verem. Bom, agora a novidade é que nós vamos ver movimento retilíneo e uniforme. Professor, de onde você tira esses nomes? Ué, da física. Esses nomes não estão inventando, existe uma forma de eu classificar o movimento. Por isso que a gente está estudando movimento, mecânica, né? Então o corpo ele realiza o MRU para os íntimos, né? Quem é chegado na física fala MRU. Quando a velocidade é constante e indiferente de zero. Ah, professor, aquele esquema lá da mala na esteira é um movimento retilíneo uniforme? Sim, é uma velocidade constante e é diferente de zero. Perfeito. Bom, nós temos dois tipos de movimento retilíneo. Né? Primeira coisa, né? Reto, né? Vem de reto. Tem o progressivo. O que é progresso? Para frente, né? Aquele que tem um deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. Ou seja, a trajetória é para a direita, né? No sentido para frente, né? No sentido direita e direção. Opa, já tô confundindo. Direção direita, sentido frente. Beleza. Corrigindo, né? Direção e sentido é diferente na física. E essa orientação tem esse mesmo sentido e ele se desloca de uma forma progressiva. E o retrógrado? O retrógrado é aquele que volta, né? É aquele que o deslocamento se dá no sentido contrário à orientação da trajetória. Quando dois carros vão se encontrar numa batida, né? Um está fazendo um movimento retrógrado, está vindo na direção oposta.
Vocês vão ver alguns exercícios e vai ficar mais fácil para entender. Bom, dentro da física nós temos uma velocidade relativa. Ah, professor, puxa, tudo é relativo. Você falou para mim que movimento é relativo na outra aula, né? Que o cara que se estiver fora do ônibus e olhar alguém dentro do ônibus, para ele vai estar em movimento, mas se tiver duas pessoas dentro do ônibus, o outro não está em movimento. E a velocidade também é relativa? É, sim, senhor. A velocidade é relativa porque depende dessa direção e do sentido. Por que eu estou falando isso? Se dois corpos, por exemplo, dois carros, estiverem na mesma direção e sentido, eu vou subtrair a velocidade. Por que subtrair? Porque eles estão na mesma direção. Se eles estão em opostos, essas velocidades vão se chocar e vão ser somadas. Vamos entender esse exemplo com figura. Um exemplo 1, eu tenho dois automóveis, o A e o B, dois Camaros amarelos, aqui de Munhoz e aqui do Mariano. E aí, essa piada é velha, tá, gente? E aí as dimensões deles são desprezíveis, essas questões aí de massa, essas coisas não importam. O que importa pra mim é a velocidade. E o movimento é uniforme, né? E eu tenho a velocidade A, o primeiro carro tá a 25 metros por segundo. E o da frente está a 15 metros por segundo. Então você já pensa que uma hora eles podem se bater, né? Mas enfim. Por que eu subtraio? Eles estão no mesmo sentido e eu vou subtrair essa velocidade. Porque não tem sentido eu somar, porque eles estão na mesma direção. E aí eu tenho 10 metros por segundo, porque é 25 menos 15. Facinho, sua APC tem um exercício igual. Da mesma forma que tem o exemplo 2 na sua APC. A distância entre dois automóveis vale 300. Agora vamos trabalhar com km por hora para ficar mais com outros valores para vocês entenderem. Eles estão indo ao encontro um do outro. Uma velocidade 60 e 90. Normalmente, quando ele fala primeiro, é o A, tá? Se ele não falar, o primeiro é o A. E o segundo, eu dou o nome de B. Qual que é a velocidade relativa? Como eles estão indo um ao encontro do outro, eu vou somar as velocidades. 90 mais 60, 150 km por hora. Beleza? Nós vamos ver a aceleração, que é diferente de velocidade, na próxima apresentação, no próximo vídeo. Parte 2 da aula 4. Até lá!